O tema da mensagem de hoje é alegria em retornar. Antes de mais nada, se tu parou aqui nesse vídeo, eu sei que não foi por acaso. Por isso, inscreva-se no nosso canal e venha participar dessa série de mensagens, toda segunda-feira aqui no YouTube. Dito isso, amados, eu quero te convidar a sentar-se à mesa. Hoje, quando eu estava preparando essa mensagem, eu tive uma revelação linda na palavra de Deus. Ao olhar para essa história tão conhecida das Escrituras, eu falei: Deus, será que isso é uma heresia? Senhor, como eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso? E o que eu acho mais incrível da multiforme graça e sabedoria do Senhor é que Ele escolhe pessoas diferentes para fazerem coisas diferentes, em tempos diferentes. Aí está o mistério de estarmos atentos e conectados com Ele, para que possamos, de fato, cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Então, lendo uma parábola bem conhecida, que está em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo, a Bíblia nos conta a história de um filho que decide abandonar todas as coisas. Ele pede para o pai dele aquilo que era de direito, a parte da sua herança, e vai viver os prazeres mundanos. Vai viver uma vida baseada em coisas passageiras. Vai viver uma vida gastando, como a Bíblia mesmo relata, com prostitutas, com farras, com bebidas. Coisas que, ao invés de o levarem para a vida, o destroem e o roubam aquilo que ele tinha de mais importante, que não era a sua herança, mas a sua identidade. Naquele momento, aquele menino, que um dia foi filho, se coloca então na posição de um escravo. Começa a viver uma vida de mendigo, desejando, por falta de comida, comer a comida dos porcos. A palavra nos conta que ele pensa que em algum momento ele teria até que comer a comida dos porcos. E ao pensar nessa comida de porco, ele diz: mas eu tenho um pai. E eu tenho um pai que ele é dono de grandes terras. Eu vou me colocar a caminho de volta para casa. Ele toma uma posição. Eu vou me colocar no caminho de volta para casa e vou ser escravo do meu pai. Como eu não mereço mais ser chamado de filho, me colocarei então numa posição de escravo. Ele decide retornar à casa do pai dele, não mais como filho, mas para trabalhar. Porém, nós temos um pai que não quer que sejamos escravos dele. Nós temos um pai que não nos chamou para sermos servos. Nós temos um pai que nos criou para sermos filhos. Nós temos um pai rico em misericórdia, em graça, que ainda que as consequências das nossas escolhas sejam negativas, a graça superabundante dele vem e cobre uma multidão de pecados. A graça e a misericórdia do Senhor, ela é muito maior do que os nossos pecados. Ela é muito maior do que os nossos erros. Ela é muito maior do que as nossas decisões tomadas por impulso. Não há nada, entenda isso, não há nada que possa te separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade. Não há lugar algum onde a gente possa se esconder da presença do nosso Pai. Por isso, aquele filho no seu caminho de volta para casa, chegando naquele lugar, sem identidade, sujo, sofrido, com fome, mau cheiro, roupas, vestes rasgadas, desfigurado, porque é isso que muitas vezes o pecado faz com a gente.
Muitas vezes o pecado entra em nossa vida e nos desconfigura. Ele nos tira do propósito do Senhor para a nossa vida. Ao olharmos para o espelho, não sabemos mais quem nós mesmos somos. Só que o incrível é que aquele menino, vindo desfigurado, vindo maltrapilho, vindo como escravo, é reconhecido pelo seu pai. Aquele pai, no campo, ele olha e ele fala: aquele que está vindo é o meu filho. A palavra de Deus nos diz que ele fala para todos os trabalhadores: aquele que está vindo lá é o meu filho. Ei, quando a gente decide, quando a gente se posiciona, quando a gente se coloca no caminho de volta, o Senhor nos reconhece novamente. O Senhor olha para nós, nos chama de filho. E aqui é o tempo que nós estamos vindo, envergonhados, sujos, arrependidos. O banquete está sendo preparado. As vestes estão sendo separadas. Amados, eu tive um tempo na minha vida onde eu fui essa filha. Eu já tive um momento onde, após ter passado por uma situação que me deixou muito desacreditada de viver. Uma situação que me fez não só desacreditar de viver, mas dos planos e projetos do Senhor. Os planos e projetos de uma casa, de uma família. As promessas reveladas em sua palavra. E hoje, inclusive, eu estou usando uma camiseta que fala sobre uma promessa em que eu me agarrei nos momentos mais difíceis, que está em Josué e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em momentos de muita dor, de situações adversas, essa era a palavra que eu declarava na minha casa. Porém, a situação ela foi indo cada vez mais na contramão daquilo que eu esperava do Senhor. Cada vez mais distante daquilo que eu esperava que eu viveria. Cada vez mais distante de ver se cumprir a promessa de eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando então eu fui exposta a um divórcio, quando então tudo aquilo que eu proclamava e acreditava acabou, e aparentemente era chegado o meu fim, assim como o filho pródigo, eu falei para o Senhor: não valeu a pena. Não valeu a pena as madrugadas em claro, não valeu a pena eu ter me colocado na brecha, não valeu a pena eu ter jejuado. Eu quero tudo que é meu. Me dá a minha herança, me dá os meus direitos. Porque dentro da minha casa, eu estava sendo aquilo que o Senhor me colocou para ser. Eu estava sendo a mulher sábia que edifica o seu lar. Eu estava lutando para não ser a tola que com a sua própria mão destrói. O Senhor não fez na minha vida por quê? A minha parte eu fiz. Gente, quantas vezes a gente olha para a parábola do filho pródigo e pensa: que menino vaidoso. Porém, quantas vezes nós somos esse menino vaidoso? Quantas vezes nós somos esse menino birrento que acha que fez demais para Deus e que agora está na hora de reivindicar os direitos, que está na hora de reivindicar uma herança, que está na hora de gastar com seus próprios prazeres, sem saber que prazeres terrenos são mortes eternas. Isso foi o que aconteceu comigo. Reivindiquei uma herança, gastei ela toda no mundo, trazendo de volta feridas muito maiores. Aquilo que era uma pequena ferida se tornou num buraco. E o que era um buraco se tornou numa gangrena. E foi se tornando cada vez se alastrando mais. E cada vez eu me encontrava mais distante, mais suja, mais imunda e mais deturpada numa identidade de escrava ao invés de filha. Até o dia em que, da mesma forma que esse filho pródigo, eu fiz uma oração e falei: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver essa vida de prazeres terrenos. Eu não aguento mais passar não a fome carnal, mas a fome espiritual.
Pai, por quanto tempo eu orava por alguém, eu jejuava, eu orava, eu passava por momentos difíceis, mas com a Tua presença do meu lado. Hoje em dia, Senhor, eu não tenho mais este casamento, eu não tenho mais estes problemas, eu não tenho mais a falta de tudo aquilo que eu te pedia, mas eu tenho uma falta muito maior, que é a da Tua presença. Todas as dores que eu sofri no colo do meu pai não existiam mais, mas eu estava distante demais do único colo que era capaz de me trazer de volta à vida. E aí eu me coloquei no caminho de retorno. O meu pai, assim como o pai do filho pródigo, me avistou à distância, me reconheceu novamente como filha, me deu novas vestes, colocou uma aliança em meu dedo. Aleluia. E preparou um banquete. E a revelação extraordinária que eu falei no início da mensagem está naquele momento em que o irmão deste filho pródigo, o outro filho, ao saber que o pai deu aliança, deu sandálias novas, deu novas vestes, em nada disso ele reclamou, em nada disso ele teve inveja. A única inveja citada na Bíblia deste menino foi do pai ter matado um novilho e preparado um banquete. Aquele menino, cheio de motivos para estar irado, ele diz que não vai para essa celebração porque ele diz assim: Pai, por todo esse tempo eu estive aqui e o Senhor nunca matou, e o Senhor nunca matou um cabrito sequer. O Senhor nunca preparou um banquete para mim. O Senhor nunca sentou-se à mesa comigo. O Senhor nunca teve momento de comunhão comigo. Mas este teu filho traidor voltou. E o Senhor preparou um banquete? Eu não sei em qual momento da tua vida tu está hoje. Eu não sei se tu está na pele do filho pródigo, que se enxerga como escravo. Ou eu não sei se tu está dentro de casa, se sentindo injustiçado. A única coisa que eu sei é que este pai tem preparado um banquete, tem matado um novilho gordo para te receber. Por isso não gaste mais um dia sequer longe dessa presença. Gaste a sua vida ao lado daquele que te criou para ser filho.